almas queridas, aqui presentes e conectadas conosco através do Face e hoje também através do Instagram. A todas, a todos, o nosso carinho, a nossa gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso tema: Jesus é avisado do ódio de Herodes. Em outras traduções consta lamentação por Jerusalém. Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35. Convido-os à leitura e às reflexões. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E disse-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das suas asas, mas não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos às nossas sempre modestas reflexões. Jesus é avisado do ódio de Herodes. Versículo 31. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Reflitamos. Qual era a intenção desses fariseus? A intenção desses fariseus era mesmo a de proteger Jesus da intenção de Herodes matá-lo? Ou será que esses fariseus pretendiam
criar uma armadilha para surpreender Jesus. Qual ou quais seriam as consequências se Jesus tivesse dado ouvidos a esta advertência ou recomendação dos fariseus? Se Jesus de fato tivesse saído e se retirado, fugindo após a advertência dos fariseus, quais os efeitos para a sua missão? Os mesmos fariseus que vieram avisá-lo do ódio e da intenção de Herodes poderiam, a partir daí, passar a injuriar o mestre, a caluniar o mestre, a difamar o mestre, chamando-o de medroso, covarde, omisso, fujão. Vamos trazer a lição para as nossas vidas. Sempre encontramos e encontraremos pessoas que são porta-vozes de certos avisos, recados, advertências. A vigilância e a oração cabem sempre. Precisamos ouvir com muita cautela, com muito cuidado, para que essas pessoas não nos surpreendam em nossas fraquezas, em um momento de invigilância da nossa parte. Não podemos transformar os nossos ouvidos em depósito de boatos, de comentários malsãos, infelizes, sobretudo quando envolvem terceiras pessoas, outras pessoas. Jesus mantém silêncio a respeito da ameaça de Herodes. Jesus nada comenta a respeito, apesar da pressão que sentia sempre, oriunda dos poderes constituídos, dos poderosos de sua época. Jesus não demonstra nenhum nível de estresse, de ansiedade, de medo, de pânico, nada disto. Simplesmente faz silêncio quanto à ameaça. Se a intenção dos fariseus era honesta, está dado o recado. Não preciso comentar. Se a intenção deles era surpreender Jesus numa reação imprevista, inesperada, inadequada, decepcionaram-se, porque Jesus guarda silêncio a respeito da ameaça, mas não deixa os fariseus e Herodes sem resposta. Qual a resposta de Jesus à ameaça? E em relação ao comportamento até mesmo dos fariseus, que não se sabe da verdadeira intenção. Versículo 32, diz Jesus: Ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios
e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Ou seja, diante da ameaça, que fez Jesus? É outro ponto para as nossas reflexões. Jesus estava dizendo para os fariseus, intermediários de Herodes, e estava dizendo para Herodes através daqueles mesmos intermediários: fiquem vocês cientes, fique Herodes informado de que eu estou trabalhando no bem, e assim continuarei. Nada, ninguém, nem mesmo um risco iminente de morte vai me levar à fuga, à distração, à deserção. Não vou deixar meu posto de trabalho. Vim em nome de meu Pai para uma determinada missão e continuarei nesta missão até o último dia, quando ele diz, e no terceiro dia sou consumado. Vou concluir o meu trabalho, farei tudo aquilo a que me propus, nada, ninguém vai me impedir de concluir a tarefa. Jesus sabia que haveria sim de ser traído, preso, processado, condenado à morte na cruz. Ele estava sobejamente informado sobre isto tudo. Mas ele não se detém a examinar os riscos da sua empreitada. Material para as nossas vidas. Nem a doença física, nem o abandono dos afetos, nem a solidão, nem as dificuldades todas, a escassez de recursos materiais, financeiros, nem as nossas limitações, nossos erros, quedas, crimes, faltas, nem as nossas fragilidades podem tirar-nos do rumo, do prumo, do compromisso traçado para a nossa reencarnação. Vou dar um exemplo singelo. Há pessoas que alegam não vir para uma tarefa simplesmente porque receberam uma visita. Ora, só nos visitam pessoas conhecidas, afetos, pessoas próximas. E essas pessoas próximas não sabem dos nossos compromissos, não sabem que naquele dia e hora temos um compromisso marcado, um encontro marcado com a tarefa cristã, espírita ou não. Precisamos nos educar e educar as visitas, e assim tudo o mais. Quase sempre podemos deixar para o dia seguinte uma consulta médica. Vamos ao médico e ele marca um retorno para o dia e hora da tarefa. Consulte a agenda. Pergunte para a secretária, para o próprio médico: doutor, não pode ser no dia seguinte? Portanto, almas queridas, sempre que possível,
e quase sempre é possível conciliar os nossos interesses particulares, sejam eles quais sejam, com as tarefas que nos estão confiadas. É um jantar em família, quase sempre a reunião ocorre das 8 às 9, das 8 às 9h30. A reunião em família pode esperar um pouco, pode estender-se um pouco mais. Jesus aqui nos dá o exemplo de respeito aos seus deveres, de respeito ao compromisso, para que não aleguemos isto ou aquilo como pretexto para não mantermos a perseverança, a constância, a fidelidade desejáveis, nem mesmo uma ameaça de morte. Jesus, aqui no versículo 33, nos diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Quer dizer, prossigamos o trabalho, haja o que houver, aconteça o que acontecer, até que possamos atingir o último dia da nossa encarnação, o último instante, trabalhando sempre. E ele diz, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Quer dizer, para que não aconteça que interrompamos a tarefa antes do tempo, e a vida e a morte nos surpreendam na ociosidade, na negligência, no descumprimento das nossas obrigações. Trabalhar sempre. Claro que deveremos encontrar tempo para atender os compromissos particulares, mas mesmo na vivência, no atendimento aos compromissos familiares, profissionais, particulares, no momento do lazer, em tudo cabe espiritualidade, em tudo nós podemos associar Deus, associar o Cristo, associar o Evangelho aos nossos compromissos todos, sejam eles quais sejam. Eu tenho aqui comigo o livro Pão Nosso, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 20, a marcha. Emmanuel se inspira precisamente no versículo 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E Emmanuel anota: importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva, indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão, traçando o seu programa. Referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências
incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina, se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer ou reencarnar. Prossigamos, amigos e amigas, prossigamos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, sempre na companhia do Mestre, sempre buscando, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, com a certeza de que tudo o mais nos será acrescentado pelo trabalho perseverante, para que não aconteça conosco isto que Lucas registra no versículo 35. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Sem o Cristo, sem Deus, sem a espiritualidade, sem o estudo contínuo, sem o trabalho constante, o que nos reserva o porvir? Senão, este deserto, este vazio existencial,
o tédio, a rotina, a mesmice, a perda de perspectivas espirituais para as nossas vidas e a exposição à depressão, ao estresse, à ansiedade. Em síntese, aqui, Jesus nos está ensinando que nem o estresse, nem a ansiedade, o medo, o pânico, as ameaças, as intrigas, a difamação, a calúnia, nada, ninguém pode ou podem ter o poder de distrair-nos ou tirar-nos dos compromissos sagrados que marcam a nossa presença na terra. Gratidão profunda a todos, com votos de muita paz, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre.